Vamos juntos, gente, ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Versículo 36. Diz assim: E aconteceu... Está na CF? Tá, né? Vamos juntos. Então, 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Tome seu assento. Queridos, antes de começar a ministrar, quero dizer para vocês que nós começamos a programar, daqui uns dias vocês terão uma data, para a gente, como igreja, ir para um lugar bem espaçoso, grande, para passarmos um dia juntos, para que a gente possa se conhecer melhor. Depois da pandemia, que ainda não acabou, né? Mas a gente sabe que está aí no fim, a gente vai poder estar junto, se conhecer melhor, ter um dia juntos. Vai ser muito bom poder ter esse tempo juntos. Queridos, quando eu olho para o texto do jardim do Getsêmani, é um texto tão importante, que ele é citado nos 4 evangelhos. Você encontra ele em Mateus 26, que é o que nós lemos aqui, em Marcos 14, em Lucas 22, em João capítulo 18. O contexto, a circunstância em volta desse momento, no jardim do Getsêmani, é a festa da Páscoa em Jerusalém. Jerusalém estava lotada. E naquela noite, na calada da noite, o sinédrio judaico conspirava para matar Jesus. Jesus está no cenáculo, e nesse lugar de cenáculo que ele mandou preparar para instituir a Santa Ceia, a Bíblia vai dizer que ele tem esse momento com os discípulos, é um momento maravilhoso. Se você quiser saber mais sobre isso, o capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 de João, todos esses capítulos é só em torno do que acontece nessa mesa. Jesus lava os pés dos discípulos, ensina sobre humildade, nos traz a promessa de que ele enviaria o Consolador, e faz a instituição da ceia. Ele parte o pão, ele diz: esse é o meu corpo. Ele levanta o cálice e diz: esse cálice é o símbolo dessa nova aliança. Judas sai para o trair, se aproxima o tempo do Senhor. Eles cantam um hino, e depois desse hino eles saem do cenáculo numa caminhada, 2 ou 3 quilômetros, eles margeiam o Monte Sião, onde Jerusalém está em cima, e embaixo tem um vale chamado Vale do Cedron, e assim que o Vale do Cedron termina, essa depressão geográfica, e começa a subir bem no pé, tem o Monte das Oliveiras. E no pé do Monte das Oliveiras, lá embaixo, quase dentro do vale, existe então o jardim do Getsêmani. O fato do jardim estar lá no pé do Monte das Oliveiras, já existe algo também que aponta para algo, e que a gente também vai falar nessa noite. O jardim do Getsêmani é chamado de jardim do Getsêmani por 3 escritores, Mateus, Marcos e João, mas Lucas nem cita jardim do Getsêmani, cita Monte das Oliveiras, pelo fato do jardim fazer parte do monte. Monte das Oliveiras é um monte com 440 metros de altura, e lá então no pé do monte existia esse jardim. O nome Getsêmani significa prensa de azeite, né?
ele já aponta para um lugar onde a azeitona é colocada e extraída dela o mais puro, né, azeite. E também aponta para a vida do nosso Senhor, o que ele passaria ali dentro daquele lugar. Antes de Jesus vencer os horrores físicos que se aproximavam, que era a crucificação, ele teve que vencer nesse jardim uma batalha na mente. Antes dele enfrentar tudo que enfrentaria, ele precisava aqui, na mente dele, decidir que iria fazer isso. E não foi por acaso que ele escolheu um jardim, porque isso aponta para um outro jardim, o jardim do Éden. No jardim do Éden, Adão decidiu pelo pecado, decidiu pelo rompimento com Deus, pela desobediência. Agora Jesus procura um jardim, e dentro desse jardim ele vai restabelecer a humanidade, né, a decisão de restabelecer a humanidade ao seu Jesus. O primeiro homem, a Bíblia vai dizer, Paulo chama, né, 1 Coríntios 15, 45, de alma vivente. Adão era uma alma vivente. O segundo homem que entra no jardim, chamado Jesus, é um espírito vivificante. Observe que quando aponta para o primeiro homem, aponta para a sua alma. Quando aponta para Jesus, aponta para o seu espírito. Na alma está o centro dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, isso aponta para um Adão que decidiu decidir pelos seus desejos, pela sua vontade. Mas o segundo é chamado de espírito vivificante, porque o espírito é aquilo que nos liga a Deus. Então, enquanto um dava razão total às suas próprias vontades, Adão, o outro, Jesus, entregava a sua vontade a Deus. O jardim, eles são completamente diferentes. Se você ler em Gênesis, você vai descobrir que o jardim do Éden era lindo, mas o jardim do Getsemane não é lindo. Se você acha que, pastor, mas foi lá que Jesus tal... O que torna o jardim do Getsemane diferente é por aquilo que Jesus fez no jardim. Mas o jardim em si não é lindo. Se você quer ver jardim lindo, você pode ir lá numa cidade em Israel chamada Haifa. Tem um jardim lá que começa num monte, em cima de uma montanha, e ele vai descendo com todas as flores e cores as mais belas. E quando ele desce toda a montanha de jardim, e lá embaixo ele dá de frente com o mar Mediterrâneo. Lá é um jardim lindo. Se você quiser um jardim lindo, lá na Inglaterra, lá na frente do Palácio da Rainha, do Palácio de Buckingham, lá tem um parque, tem jardins lindos. Se você não quiser ir tão longe, quiser ir ali no Rio Grande do Sul, em Gramado, tem lugares ali fechados de visitação, que tem jardins lindos. O Éden era lindo, e o Getsemane não tinha beleza nenhuma. Aliás, continua não tendo. Queridos, o Getsemane, ele representa o jardim que Adão deixou para Jesus. Um jardim sem cor, um jardim escuro, um jardim angustiante. Esse jardim, ele representa o que o Adão entregou para ele, através da sua decisão de pecado. Porém, é nesse jardim que Jesus venceu. Isso aponta também para as nossas vidas, porque na escuridão do nosso pecado, o Senhor Jesus entrou na nossa vida, e o que Ele fez na nossa vida? Ele transformou a nossa vida, e nos trouxe alegria novamente, né? E a certeza da salvação. Algumas coisas precisam ser faladas que aconteceram nesse jardim antes mesmo de eu aprofundar um pouco mais. Vocês precisam entender que não era a primeira vez que Jesus estava entrando nesse jardim. A Bíblia vai dizer em Lucas 22, 39, diz assim: e saindo eles foram, como costumavam, para o jardim do Getsemane.
Era um costume deles frequentar aquele lugar. Mas mesmo Jesus estando acostumado a ir naquele lugar, naquela noite seria completamente diferente por causa de uma decisão que Jesus tomaria. A gente tem que entender que a gente pode estar acostumado a viver determinadas coisas, mas essas coisas podem ser completamente mudadas a partir do dia que você toma uma decisão dentro deste lugar onde você está acostumado a ir. O nosso casamento, o casamento de quem quer que seja, a família de quem quer que seja, pode ser transformada, ainda que você esteja acostumado com aquilo. Mas uma família pode ser transformada a partir de uma decisão. Uma vida que vive dentro da mesmice das coisas, ela pode ser transformada, a mesma vida pode ser transformada a partir de uma decisão. Qualquer coisa pode ser transformada a partir de uma decisão, mesmo que você esteja acostumado a ela. Quem entendeu isso? Amém? Aquele jardim era um jardim que Jesus era acostumado a ir. Ele era acostumado a decidir, olha a decisão, eu vou ao jardim. Mas naquela noite ele teria que decidir dentro do jardim o que ele faria fora do jardim. Queridos, ele tomaria uma decisão que mudaria o rumo da história humana. Mas é importante dizer que, se ele costumava ir lá com seus discípulos, Judas também conhecia aquele jardim. A palavra de Deus vai nos dizer em João 18:2, diz assim, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Queridos, normalmente quando a gente menciona Judas, vem à nossa mente uma pessoa, aquele. Mas e se Judas for aquilo? Não somente aquele. Judas representa, queridos, ou pode representar aquilo que dentro de nós está sempre predisposto a atrair Jesus. Seja pelos princípios morais, seja pelo relativismo do pecado. Judas, ele pode apontar para isso que está em nós, essa natureza caída, e que quer sempre nos afastar do Senhor, está sempre flertando com o pecado. E Judas sabia como derrubá-lo, como prendê-lo. Judas sabia. Então, o pecado que nos cerca de tão de perto sabe quais são as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações. É importante dizer, gente, que eu vou chamar aqui, não de jardim do Getsemane, mas eu vou chamar de jardim da decisão. É importante dizer que a nossa vida é feita de decisões, mas o que transforma a nossa vida são decisões que não são fáceis. Tudo na nossa vida gira em torno de decisão. Quando o despertador tocar amanhã de manhã na sua casa, você já vai acordar decidindo se você vai dar uma martelada no despertador voltar a dormir, isso é uma decisão. Ou se você vai desligar e levantar para ir trabalhar, porque isso também é uma decisão. Tudo que a gente faz na vida é decisão. Precisamos de uma decisão. Por que você está aqui nessa noite? Porque você decidiu vir aqui. Ainda que alguns talvez tenham vindo arrastados, mas independente disso, aqui está você. Alguém decidiu por você então. Queridos, tudo que a gente faz é baseado na decisão. Mas a decisão que eu estou falando aqui, e que eu quero trazer aqui, é uma decisão que é a decisão das decisões, e que pode transformar ou fazer um divisor de águas. Mas estas decisões, elas não são fáceis. E eu tenho que ser muito sincero com vocês. Jesus foi ao jardim da decisão decidir se morreria no nosso lugar. É ali, não lá na cruz, ali que ele vai decidir morrer na cruz. É ali que ele toma a decisão. E por que não é fácil, pastor? Olha o que está escrito no versículo 3. Então Jesus lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
Queridos, por que Jesus está dessa forma? Se você acha que é porque o Sinédrio estava chegando, ou pela traição de Judas, ou pela negação de Pedro que estava prestes a acontecer, se você acha que é porque ele seria cuspido, esbofeteado, chicoteado, pregado na cruz, você está completamente enganado. Ele estava daquela forma porque ele, sendo santo, decidiria se fazer pecado por nós. O peso dessa decisão, ele decidiria beber o cálice da ira de Deus, que era seu, que era meu. E essa decisão o angustiou até a morte. Posso lhes dizer bem a verdade? Nós seguimos as mesmas pisaduras de Jesus. E nós também temos os nossos, ou o nosso, jardim de decisão. Nós também enfrentamos. Agora nós temos uma certeza, pode não ser fácil, porém, se Jesus venceu, nós venceremos. Queridos, o que me chama a atenção, o que me choca, é que nesse lugar, nesse jardim de decisão, o que me choca é que ele passou por esse momento, saindo de uma ceia. O que significa dizer que, mesmo a gente estando aqui num culto de ceia, a gente precise tomar uma decisão, que pode sim nos entristecer e nos angustiar, mas que pode transformar as nossas vidas. No jardim da decisão, gente, como eu estou falando para vocês que não é fácil, é no jardim da decisão que muitas vezes nós nos sentiremos só, porque nós gostamos muito de transferir as nossas decisões para alguém. Mas, no jardim da decisão, diante de Deus, é só você e Ele. Jesus falou muitas vezes para a multidão. Sobre o traidor, Jesus falou para os 12. Sobre sua angústia, Jesus falou para Pedro, Tiago e João. Mas somente para Deus, em oração, ali, naquele momento, é que ele decidiu. Você pode ter muitos parentes próximos, você pode ter uma família, mas existem momentos que só Deus pode nos acompanhar. Queridos, quando eu olho para o salmista, quando ele tem essa percepção, lá no Salmo 23:4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, somente tu, está comigo. Existem lugares onde só Deus e você entrará. E é esse lugar que eu chamo de lugar de decisão. A vontade de Deus seria feita. E nesse lugar de decisão, é um lugar onde você está diante de Deus. E a Bíblia vai dizer, lá em Lucas 22:43, que enquanto ele soava gotas de sangue, a Bíblia diz assim: apareceu-lhe um anjo do céu, que lhe consolava. No jardim da decisão, queridos, quando a gente precisa tomar uma decisão de entregar a nossa vontade à vontade de Deus, ainda que seja um lugar de sofrimento, ainda que a família se levante contra, ainda que os amigos debochem, eu quero lhe dizer, é nesse lugar que Deus não manda pessoas, porque pessoas são da terra, Deus manda do céu anjo para consolar. É um lugar onde só você e Deus entra. Pedro não consolou Jesus, Tiago estava muito cansado, João dormiu, mas Deus não dorme. Há um salmo, Salmo 121, que aponta para esse Deus que não dorme. A Bíblia diz, e quando você vai
aos arredores de Israel tem montanhas, e em cima daqueles montes, eles colocavam os seus ídolos, seus deuses, Astarote, Baal, e eles colocavam aquelas imagens, e à noite eles faziam rodas de fogo ao redor dessas imagens, para que as pessoas na cidade vissem ao redor iluminado. E quando o salmista olha no Salmo 121 para esses montes, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí ele olha para cima dos montes, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora escute, a continuação do Salmo: ele não permitirá que você tropece, porque o seu protetor não dorme. Queridos, enquanto todos dormiam, o Senhor estava com ele. E é nesse jardim de decisão que Jesus vai tomar a decisão mais importante. É nesse jardim de decisão que a Bíblia vai dizer no versículo 4, que ele se prostra sobre o seu rosto, orando ao Pai, e então ele diz, como representante meu e seu, ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Aí ele vai tomar uma decisão: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A decisão mais importante que um ser humano pode ter é dizer: eu, apesar dos meus desejos, apesar das minhas vontades, eu me submeto a ti e aquilo que tu tens para mim. Essa mensagem nunca foi tão difícil de pregar como para esta geração em que a gente está vivendo, onde tudo aponta: faz do jeito que você quer, curta do jeito que você quer curtir, se entregue aos teus próprios desejos, seja você mesmo, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Aí chega um doido aqui igual eu e diz assim: não é do seu jeito, não é de acordo com a tua vontade, não é de acordo com aquilo que você pensa, mas é se submeter à vontade já estabelecida por Deus. As nossas próprias vontades nos levarão ao inferno. Agora, não pensa que é fácil tomar essa decisão. Tem um texto em Hebreus que fala desse momento. E olha o que esse texto vai falar de Jesus nesse momento. Diz assim: durante os dias na terra, Jesus ofereceu súplicas, escute agora, em alta voz e com lágrimas. Queridos, Jesus ia tomar uma decisão. Qual é a decisão, gente? Não seja feita a minha, mas a tua vontade. E isso é tão difícil, que a Bíblia diz que em alta voz e com lágrimas. Sabe o que quer dizer alta voz? Aos gritos, com lágrimas e choro, ele estava dizendo: não vou viver as minhas vontades, mas a vontade do Pai será estabelecida. Por que é tão difícil estabelecer a vontade de Deus na nossa vida? Porque isso gera sofrimento. E aí você foi enganado quando ouviu o contrário, dizendo que agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não sei onde está esse versículo. Se é só vitória, só vitória, só vitória, então você virou um fantasma, sei lá, porque você já morreu. Porque só vitória, só vitória, só vitória é só no céu. Aqui não. A vontade de Deus para ser estabelecida na vida de alguém gera sofrimento, porque gera renúncia. As pessoas apontam, as pedras vêm. É difícil, e Jesus sabia o sofrimento que isso geraria. E aí a Bíblia diz assim: embora ele, sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Se for para sofrer e a vontade de Deus ser estabelecida na minha vida, então você pode ter certeza, vale a pena. Porque a obediência é aprendida na escola do sofrimento. Eu digo que o sofrimento é a escola dos vencedores.
Vou repetir, o sofrimento é a escola dos vencedores. E depois que ele entrega, submete a sua vontade à vontade de Deus, então ele se põe de pé. Ah, meu amigo, quando ele se põe de pé, está decidido: morrerei na cruz, nada mais me tira da cruz e do propósito do Pai, porque a decisão foi tomada. E quando ele toma essa decisão, não tinha acontecido nada ainda, mas ele já havia decidido. Eu gosto que ele chega nos discípulos e diz assim: basta. Ele usa esta palavra, basta. Agora vocês podem descansar, porque o que me trai já está chegando aí. Essa palavra basta significa exatamente o que eu vou dizer. Jesus está dizendo assim: está decidido. Basta. Está decidido. E quando ele decide, Judas aparece, junto com a multidão. E Judas havia dito: aquele que eu o beijar, esse é o Jesus que vocês buscam. E quando Judas chega, beija Jesus, e a Bíblia diz que Jesus beija Judas. E alguém disse: Judas foi falso. Se Judas foi falso porque beijou Jesus na hora da traição, então Jesus também foi falso porque sabia que Judas era o traidor. Não, querido, lave a sua mente pela palavra de Deus. O que acontece é que Judas é Judas e Jesus é Jesus. O que Jesus é não muda por aquilo que Judas é. Se Jesus beijava antes, continua beijando, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Porque não importa o que Judas faça, eu continuo sendo o mesmo. Agora, muitos de nós, dependendo daquilo que acontece com a gente, ah, meu filho, eu sou crente, mas meu braço não é não. A Bíblia vai dizer, queridos, que nesse lugar, Judas, ele beija Jesus, e quando ele beija Jesus, então há a aparição das forças da época, a força religiosa, sacerdotes, escribas, o sinédrio, e também há uma união de inimigos, porque há também a força política, a força de Roma, e está todo mundo ali com pedaços de pau, todo mundo ali com espada para prender um homem desarmado. E a Bíblia vai dizer: ó, se você não deu um glória a Deus nisso aqui, não sei, eu tenho que jogar uma caixa dessa aí em você. A Bíblia vai dizer que quando eles cercam Jesus dentro do jardim, Jesus pergunta assim para eles: a quem vocês estão buscando? Ao que alguém grita: Jesus o Nazareno. Aí Jesus responde assim, ó: eu sou. O eu sou é o eu sou de Êxodo 3, quando Moisés pergunta para Deus: quando o faraó me perguntar quem me enviou, o que eu digo? Deus responde: diga que o grande eu sou te enviou a vós. O eu sou é o nome de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus fala eu sou, está escrito na Bíblia exatamente assim: eles recuaram e caíram por terra. Aí Jesus, que já havia decidido, pode levantar, já está decidido. Levantem e me levem, porque já está decidido. Era só Jesus sair correndo, gente. Não precisa nem correr, os caras caíram, deixa os caras ali, vão acordar 3 dias depois. Mas ele decidiu: levanta a corda. Levanta, porque eu já decidi. Então eles se levantam novamente. E aqui, queridos, no jardim da decisão, cada um toma a decisão que quer. Cada um faz o que quer. Obviamente que depois sofrerá as consequências que talvez não queira. Quando eu faço o que quero, sofrerei as consequências do meu próprio ato. Mas quando faço o que quero, receberei da mão do Senhor o meu galardão, quando faço o que Deus quer.
Queridos, é nesse lugar de decisão que está Jesus, e quando eles se levantam para prendê-lo, um cara diz assim: não, aqui é o jardim da decisão, aqui eu faço o que eu quero. Não quero saber, não vou orar, não quero saber o que Deus tem nisso, aqui eu faço o que eu quero. Então quando a multidão vai prender o cara, né, vocês sabem o nome dele, Pedro, puxa a espada no jardim da decisão, e decide que ele iria fazer o que ele queria, baseado no seu coração enganoso, cheio de ódio, cheio de raiva. E a Bíblia diz que ele levanta a espada e dá para matar o servo do sumo sacerdote, o Malco. Mas Malco, eu acredito que dá aquela tirada, ele arranca a orelha do Malco. Quando ele arranca a orelha do Malco, Jesus olha para Pedro e diz assim: ô meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus precisa da sua espadinha? Mete a tua espada na bainha. Aí olha o que Jesus vai falar: não beberia eu o cálice que o Pai me deu e eu já decidi beber. Pedro, coloca a espada na bainha, porque quem matar pela espada será morto. Pedro, olha a conversa. Pedro, você não acha que eu, sendo quem sou, fizesse uma oração agora, o Pai me mandaria 12 legiões de anjos? Sabe fazer a conta, Pedro? Não sabe, eu faço para você. 72 mil anjos de guerra. E imediatamente eu seria livre disso aqui, Pedro. Mas se eu for livre aqui, Pedro, no dia 10 de abril de 2022, Pedro, não haverá um povo salvo, lavado e remido pelo Espírito Santo, Pedro, dando glória a Deus, porque foi salvo pela decisão que eu tomei, Pedro. Que decisão! Pedro, eu estou indo para a cruz porque eu decidi pelo sofrimento. Porque se essa é a vontade de Deus, enfrentarei o que tiver que enfrentar. Gente, essa é uma decisão que Deus pede de nós. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. E é chegado nesse momento de nós tomarmos uma decisão. Vocês sabem que Jesus então vai enfrentar. Sabe o que me dá raiva? Me dá raiva de uns crentes, que não é vocês, obviamente, que eu amo todo mundo. Mas de uns caras aí, que é o seguinte, e de umas mulheres também, vai botar todo mundo junto, né? Que começa a tomar um monte de decisão errada, baseada nos seus próprios desejos, e não deixa a vida me levar, e vai tomando uma sequência de decisões erradas, e todas essas decisões começam a estourar, até que alcança todas as consequências, e quando alcança todas essas consequências, é nesse momento que nos procura e diz assim: não sei, parece que Deus não existe. Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Meu Deus, Deus não faz nada. E aí dá vontade de fazer igual Jesus fez lá no templo, pegar um chicote de azorrague e sair rebentando, virando mesa, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque tem pessoas que questionam Deus, depois de tomar um monte de decisões erradas. Querido, quer questionar a Deus? Estabeleça a vontade dEle na sua vida. E você não precisa nem questionar Deus. Por quê? Porque submetido à vontade de Deus, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É esse entendimento. Jesus vai tomar uma decisão aonde? Lá no pé do Monte das Oliveiras. Aí lá em Zacarias capítulo 14, a Bíblia vai falar que quando ele voltar para estabelecer o seu reino na terra, já na sua terceira vinda, a Bíblia diz que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Pode dar um glória a Deus por isso, tremendo. A Bíblia diz lá em Zacarias 14 que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai fender de alto a baixo. Olha o que é isso, gente. O que isso significa? Que a decisão tomada lá embaixo no jardim,
explode em poder e glória aqui em cima. Sabe o que isso significa? Que a minha decisão hoje pode refletir em louvor, glória e vida eterna lá em cima. A decisão foi tomada embaixo, e Jesus descerá em cima. Estou quase terminando. Observem essa sequência agora, e eu vou terminar, para a gente poder ceiar também. Acompanhem comigo esse raciocínio. João, o Evangelho de João, acompanhem comigo os últimos capítulos do Evangelho de João. Vamos só no versículo 1. 18:1. Ele decide entrar no jardim da decisão. 19:1. Começa o seu sofrimento, os açoitamentos. 20, versículo 1. A pedra do túmulo é removida porque ele ressuscitou. 21, versículo 1. Ele vai atrás daquele Pedro que tomava as decisões de acordo com a sua vontade. Então observe bem, e aqui eu tenho uma palavra de Deus para você, porque você pode estar pensando assim, não, mas se eu tomar uma decisão definitiva pelo Senhor, eu terei que renunciar a muitas coisas e viver uma vida que vai produzir sofrimento em mim. Verdade? Parabéns, entendeu? Por quê? Porque se no 18:1 ele entra no jardim da decisão, o que acontece no 19:1? Começa o sofrimento. Mas posso dar uma boa notícia para você? Existe o 21. Ele ressuscita. Por quê? Porque o Pai olha para ele e manda as ânsias da morte soltá-lo. Porque nada segura quem submete as suas vontades à vontade do Pai. Porque quando eu estou de acordo com a vontade do Pai, eu e o Pai somos um. E agindo o Pai, quem impedirá? Então, ainda que a minha decisão, do capítulo 18, gere sofrimento no 19, no 20, há uma ressurreição. E o 21, pastor? O propósito começa a ser alcançado pela decisão do 18. E qual é o propósito? Alcançar aqueles que não conseguem tomar decisão com uma decisão de Deus. Olha o que acontece no 21. Ele senta com Pedro e ele quer uma decisão de Pedro. Pedro, Pedro. Eu imagino que Pedro poderia dizer para ele assim, lá no jardim eu viajei, eu tomei a decisão errada, eu puxei a espada. Mas ele olha para Pedro e diz, tu me amas. Calma, Jesus, é que lá, Jesus, eu tomei uma decisão errada. Eu puxei a espada, eu me lancei nas minhas vontades, nos meus desejos, eu virei as costas para a tua santidade, é isso. Pedro, tu me amas. Senhor, mas tu não quer falar? Não, eu não quero falar sobre aquilo, eu quero falar sobre agora. Tu me amas. Aí quando Pedro responde, eu te amo, tu sabe que eu te amo, tu sabe todas as coisas. Aí Jesus vai estabelecer a vontade do Pai. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Já há uma vontade estabelecida, Pedro, para a sua vida e para a sua história. Já há uma vontade estabelecida. Qualquer coisa fora disso levará a uma vida vazia, sem propósito, sem entender. Então posso lhe dizer uma coisa? Quais são as decisões que você tem tomado? E respondo só para você. O que você decidiu fazer aliança? Com que ou com quem? Quais são as decisões que você tem tomado a respeito daquilo que você olha? A respeito daquilo que você deseja? Quais são as decisões que você tem tomado? Escute o que eu vou lhe dizer, baseado na palavra de Deus, e aí se achar ruim, maravilha também, já acha ruim com a Bíblia também.
todas as decisões, elas vão vir estourando atrás de você. Todas as decisões. E lá na frente você ainda vai olhar para trás e vai dizer assim, poxa, mas onde está Deus? Quer saber onde está Deus? Está aqui nessa noite. Quer saber qual que é o lugar aqui nessa noite? Esse lugar aqui chama-se Jardim da Decisão. Você está dentro dele. Não, pastor, mas eu sou acostumado. Jesus também era acostumado aí no Jardim do Getsemane. Queridos, esse lugar é um lugar de decisão nessa noite. E você precisa tomar uma decisão. Quero que você fique de pé. Nós vamos terminar juntos e nós vamos orar. Ontem, quando os jovens foram ali para a exposição, eu lembrei de um primo meu. Mora nos Estados Unidos há quase 25 anos. E esse meu primo, uma vez ele estava completamente doido, gente. Foi criado no Evangelho, conhecia o Senhor. E quando foi abraçado ali pelo que os jovens americanos, completamente afastados do Senhor, ele foi abraçado por aquela cultura, ele se lançou naquela cultura. E um dia ele estava num lugar, não sei, eu não lembro que lugar era esse, não sei se era na frente de uma balada ou alguma coisa assim, mas ele não estava lá dentro, ele estava para o lado de fora e tinha muita gente. E ele disse que ouviu uns gritos e quando ele olhou para o lado, vinha um cara, sozinho. Um jovem, sozinho, com uma Bíblia aqui debaixo do braço, e ele vinha passando pessoa por pessoa e vinha dizendo assim, Jesus te ama. Jesus tem um plano lindo na sua vida. Pessoa por pessoa. E os caras que estavam ali começaram a xingá-lo. E alguns começaram a querer começar um linchamento, uma violência. Empurrando. E o menino ia para trás, voltava, ia na próxima pessoa e dizia, Jesus te ama, e ele tem um plano lindo na sua vida. E ele disse que esse rapaz veio vindo, chegou na frente dele. E disse para ele assim, Jesus te ama. E tem um plano lindo na sua vida. E ele debochou do cara. Ele debochou. E o cara continuou, e ele curtiu aquela noite, e no dia seguinte... Quando ele acordou, ele contando para mim, ele diz assim, no dia seguinte, quando eu acordei, eu lembrei do cara. E quando eu lembrei daquele cara, me veio algo tão forte. E dentro de mim eu disse, eu quero ter o que aquele cara tem. Eu quero viver o que aquele cara está vivendo. Daí ele disse para mim, eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão. O jardim da decisão do meu primo foi dentro de um quarto, de ressaca, olhando para o teto. Ele levantou ali com a decisão tomada, ele disse não. A partir de hoje a minha vida não será mais essa vida desalinhada com a vontade de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para a igreja, ele tocava violão, porque o pai dele colocou ele numa aula de violão ainda quando ele morava no Brasil, ele foi para lá adolescente. Ele pegou o violão e quando ele pegou o violão, ele lembrou que ele sabia tocar. Começou a cantar canções ao Senhor. E na igreja ele conheceu uma moça, casaram, tiveram 2 filhos, ele tem uma família. E hoje, entre a vida profissional dele, ele também é professor e pregador do Evangelho. Uma decisão. Só que uma decisão de cortar na própria carne. Ele conta esse testemunho, ele diz que perdeu todos os seus amigos. Debocharam, viraram as costas. Ele disse, eu perdi amigos e colegas.
mas ganhei o corpo de Cristo e a família do Senhor na terra. Uma decisão. Querido, todos os cultos você pode vir aqui e flertar com essa decisão. Mas imediatamente você já pensa no capítulo 19. Mas se eu decidir isso, imediatamente já vai gerar algo muito forte. Porque não é só decidir, é pregar-me na cruz. Mas não se esqueça, o poder que ressuscitou Jesus só está sobre aqueles que tomam a decisão de sofrer com Ele o que Ele sofreu. Uma decisão. Aí Jesus, que tomou essa decisão, está lá no céu e diz assim: aquele que se envergonhar de mim, lá na terra, eu me envergonharei dele. Naquele dia, o que mais vai ter é crente. E ele diz, lá em Mateus 24, ele diz assim, que muitos chegarão e dirão assim: eu profetizei no teu nome, eu falei de ti, eu ia na igreja. E ele vai dizer assim: nunca vos conheci. Por quê? Você nunca tomou uma decisão de verdade. Você achou que estava para casar. Não. Não existe. Queridos, é a hora de uma grande decisão. E a decisão está diante de você. Assim como ele esteve no jardim sozinho, naquele momento, o seu jardim também pode estar aí na sua cara.